Como a gente determina o que é budismo ou não? É fácil. Não cai sobre os extremos do eternalismo ou do niilismo. Difícil é saber exatamente o que são o eternalismo e o niilismo. Já falamos várias vezes desses temas aqui no canal. É muito raro, no entanto, a gente encontrar uma doutrina que seja puramente, acho que não existe uma doutrina puramente eternalista ou uma doutrina puramente nihilista. Esses são extremos, eles são desenhados para refinar o nosso entendimento do Dharma. Eles não são encontrados nas suas formas puras na natureza, né? Eles são conceitos de laboratório usados no budismo para a gente saber onde é que estão as ideias equivocadas, onde é que não estão. Dentro disso, o materialismo se mostra por vezes eternalista e por vezes nihilista. Nihilismo no sentido budista, que eu vou entrar um pouquinho nisso, eu já falei em outros vídeos, mas que a gente sempre tem que explicar de novo, né? Vamos lá então. Então, pessoal, desculpa, eu andei tirando umas férias aí, né? Fiquei mais de uma semana sem postar. E é engraçado, às vezes a gente nem tá produzindo tanto, mas parece que a gente tá sempre correndo atrás do tempo. Essa é a impressão que eu tô tendo desde quase o início da pandemia, é que parece que o trabalho aumentou. Em certo sentido, sim, porque parece que as pessoas se procuram. Como eu sempre vivia meio isolado mesmo, daí as pessoas todas estão isoladas e acabam falando comigo mais, eu acho um pouco, né? Então, mas não tô dizendo para não falarem comigo, não tô dizendo assim, reclamando que tem muita gente falando comigo. Não, por favor, escrevam se tiver alguma dúvida, se tiver alguma participação que quer fazer, principalmente por e-mail, pode usar o campo de comentário do site, mas já sabem que o campo de comentário do site, para minha aprovação, é mais difícil, né? Então, eu não sei como é que tá os correios, eu vou talvez amanhã ou segunda-feira ao correio mandar cartões. Quem quiser pedir, é legal fazer uma contribuição, né? Para pedir, manda o endereço de correspondência aqui para esse e-mail e é legal fazer uma contribuição em algum valor para cobrir esses custos de envio, olhando aqui nesse site aqui, opções de PayPal, PagSeguro, para fazer contribuições também se quiser ajudar aqui no canal e na minha subsistência, né? Então, eu não sei como é que tá com essa questão do correio, acho que os que eu mandei no mês passado e no mês retrasado, muitos deles não chegaram ainda, o pessoal às vezes já tem me escrito reclamando, tem muita coisa minha perdida aí no correio, então eu não sei quando as coisas vão chegar, e esses pacotes que eu mando também eu não mando com rastreio, então podem até se perder, não estou sabendo, talvez eu tenha que mandar de novo, a gente vai ver, vou esperar mais um pouco, né? Vamos ver o que vai acontecer. O materialismo, ele não é uma doutrina, o materialismo é a doutrina assim, hegemônica na nossa cultura, né? Então mesmo quando a gente não subscreve ao materialismo de uma forma explícita, algumas pessoas subscrevem explicitamente ao materialismo, mesmo quando a gente não subscreve a ele de forma explícita, a gente tem uma tendência a pensar de forma materialista. O materialista é uma posição metafísica, às vezes eu já conversei isso até com gente que tem conhecimento de jargão, e elas não entendem que a palavra metafísica ela não é assim coisa sobrenatural. Bom, literalmente é sobrenatural, né? Mas não é esse sentido de sobrenatural, fantasma, não sei o que as pessoas pensam. Ou loja nova era, loja de metafísica, às vezes tinha em inglês uma loja de metafísica. Tem uma piada do Woody Allen que ele colou na prova de metafísica olhando para a alma do colega na outra classe. Mas enfim. A metafísica significa visões, né? Ontologia é uma das categorias de metafísica, visões sobre a natureza das coisas, formulações, uma ideia conceitual, lógica a respeito de como as coisas realmente são. Né? Uma coisa que o budismo diz que é impossível, as coisas realmente são, não é colocável em palavras. A gente tem um método para produzir essa palavra percepção não se adequa, mas produzir esse resultado, né, essa consequência de reconhecimento dessa natureza como ela realmente é, mas a gente não tem uma formulação, não produz, nem mesmo a pessoa que atinge, não produz uma formulação possível em palavras, ok? Tá além dos conceitos, é muito simples, todo mundo fala isso não tem um sentido tão viajandão como as pessoas pensam normalmente, mas basicamente o que a gente está dizendo quando a gente diz que está além dos conceitos, é que está além da metafísica. A metafísica não é um empreendimento fútil, não vai funcionar. Metafísica filosófica. O que é metafísica? Querer saber qual é a natureza
das coisas como elas realmente são, colocar isso em palavras, né? Então, o materialismo propõe uma forma de monismo. O monismo o que é? Uma só substância, e essa substância é a substância material, né? Então, tem essa substância material, que é a substância... a substância, ela se confunde entre a substância dos objetos inanimados e animados que a gente encontra no dia a dia, e uma visão mais sofisticada que vem das ciências, que examinam essa substância mais a fundo e vem em categorias de coisas lá que normalmente a gente não vê, como, por exemplo, gravidade, como, por exemplo, força fraca, força forte, vem noção de espaço, vem noção de tempo, essas noções todas que começam a gente chama de física. Então, física, né? Então ele vai dizer, essa metafísica do materialismo vai dizer que a única substância que existe é a substância que os físicos examinam, ok? Normalmente, essa visão está contrabalançada, né? Então quando a gente vai atacar essa visão, a pessoa que está defendendo essa visão e todo mundo que está envolvido nessa discussão vai atacar uma visão que não é a do budismo, que é a visão dualista. Então uma visão que tem esse mundo material e daí tem uma outra substância lá que cria uma série de outros problemas aí, uma substância que a gente não tem acesso. E é importante saber que, por definição, a gente não tem acesso, então não é... Se ela tivesse acesso a essa substância, então a gente novamente seria materialista e monista, porque a substância espiritual faria parte desse arcabouço que a gente chama de monismo materialista, ok? Então, o dualismo que normalmente se contrapõe a essa noção materialista, esse dualismo tem duas substâncias. Em vez de ter, é dualista porque tem duas substâncias. Então, monismo é quando tem só uma substância. Existe ainda uma alternativa de monismo mais rara, e que alguns vão dizer que é meio irrelevante de se falar nisso, porque a nossa experiência material é tão relevante que tu ficar falando que tudo é feito de espírito, aí tu não explica bem nada, né? Então cria outros problemas, assim, que é o idealismo, que muitas vezes eu falo aqui nesse canal. Então o idealismo tem metafísico, tem duas formas, né? O budismo brinca bem com o idealismo fenomenológico. Então a gente está falando aqui do idealismo metafísico, quer dizer que é um monismo que só tem uma substância, essa substância ela é espiritual. Seja lá o que isso quer dizer, porque essa outra substância material também, o que a gente briga depois para lutar com essas pessoas que são substancialistas, né? Todos eles são substancialistas. Então os metafísicos eles acreditam na ideia de substância. No budismo a gente não é substancialista. Então se a gente tem a substância material, a substância espiritual, ou tem duas substâncias, a gente tem vários tipos de contradições, vários tipos de problemas, né? Então normalmente isso é um obstáculo intelectual que a gente tem. Por que a gente procura uma noção de substância? É como assim a gente precisa, quando a gente desenha uma coisa, a gente põe um chão embaixo. Então a gente precisa de um substrato, a gente precisa de uma coisa que garanta o que a gente está falando, né? Então, normalmente a gente vai produzindo essas coisas, esses objetos mais elaborados, menos elaborados, tais como substância material, tal como alma, tal como Deus, todos esses conceitos que estão dentro da metafísica e que a gente diz, bom, já, por exemplo, eles começam a pensar, já que uma das ideias metafísicas a respeito da ideia de Deus, porque a gente vai ver até nesse pessoal do design inteligente, né? Então a gente vai dizer assim, as coisas têm um plano, ocorrem de um certo jeito, tem regras mais ou menos, parece que tem leis operando. Se tem leis operando, parece que tem um relojoeiro, né? Se tem um relógio, né? As coisas giram ao redor das outras e produzem resultados umas nas outras de acordo com padrões que podem ser compreendidos. Então, esse fato de a gente poder compreender esses padrões, o argumento teísta, esse é o argumento teísta por trás do design inteligente, né? Vamos fazer jus ao que tem jus aí de poder falar nisso. Então, eles vão dizer assim, já que tem essa ordem que a gente consegue perceber nas coisas, isso não pode surgir do acaso. Então, não é só o processo evolucionário, esse processo evolucionário ele é a ponta é a cereja no bolo, né? A ponta do iceberg lá em cima, assim, tem o processo evolucionário que vai dar origem à vida. Então todo esse processo causal que parece um relógio, daí eles vão dizer lá no fundo tem que ter um relojoeiro, mas tudo isso começa com a concepção de que, né, tem essa substância e dessa substância material
né? Natureza, física, né? Natural, natura é a palavra latina, física é a palavra grega para a mesma coisa, natureza e física, né? Então materialidade, essa materialidade, ela opera por regras. Então tem uma estrutura subjacente, né, operando por meio dela. Aqui, o monismo ele sempre vai ter esse problema. Então, se tem essa substância, daí eles começam a projetar, tem que ter essas interações, essas características, elas surgindo da onde? Parece que precisa haver mais de uma coisa, porque se houver uma coisa só, como é que as coisas vão interagir com elas mesmas e produzir formas múltiplas, né? Então, o monismo tem esse problema. Eles vão lá, eles acabam tendo que projetar uma coisa, um pseudo-dualismo. Eles têm que projetar uma categoria de coisas assim que seja... Né? E os dualistas, por outro lado, eles projetam duas substâncias, daí eles passam o maior trabalho para tentar fazer uma substância conversar com a outra e produzir essas interações todas. Então, se o espírito... Olha o argumento, né? Se o espírito tem existência independente da matéria, daí como é que ele se comunica com a matéria? Se ele não se comunica com a matéria, qual é a relevância dele? Né? E se ele se comunica com a matéria, ele é provável. Se ele se comunica com a matéria, ele tem algo de material. Então, duas substâncias sempre vai dar problema. Uma substância sempre vai dar problema. Substância é uma palavra autocontraditória. Então, dentro desse aspecto, o que a gente tem em termos de niilismo e eternalismo? A noção de eternalismo, por exemplo, quando a gente tem essa uma substância, e essa uma substância ela é um substrato universal para as coisas, esse aspecto universal dessa substância, o monismo, ele é eternalista. Mesmo que essa substância passe por transformações nas suas formas específicas, esse universal, esse conceito de substância que perdura e que a gente entende que tem uma substância, mesmo que seja o espaço, então as coisas acontecem dentro de um espaço. Lá na física eles se quebram também, né? Desde o Kant também eles falam, se tem limites no espaço, o espaço é uma coisa que parece que começa a ser autocontradistória também, e o espaço é um outro conceito difícil também, né? Então, se a gente começa a produzir um espaço que existe fora do tempo, se a gente começa a produzir uma matéria, né? Quando a gente fala matéria, daí por exemplo, eles precisam de uma explicação, eles têm que dar uma explicação totalmente materialista, né? Então eles estão falando assim, a gente vai explicar o que tem lá antes do Big Bang. E daí eles vão encontrar algumas coisas materiais lá e tal. É óbvio que qualquer pessoa que pensa 2 segundos vai saber que o princípio do princípio é um sentido... Né? E aqui começa o tempo. Não faz o menor sentido uma coisa dessas, né? Começa a entrar na filosofia, no paradoxo filosófico, assim, né? Então... Mas eles não, eles vão lá e eles vão dizer assim, não, mas a gente está quase explicando. Nossa, é só botar mais uma tartaruga embaixo e a gente vai explicar. Estão empilhando tartaruga, assim. Tem a tartaruga até o fim da situação. A gente vai explicar um pouquinho mais longe agora, mais 2 segundos mais perto. Um milésimo de milionésimo de trilionésimo de segundo mais perto do início de tudo agora aqui. E daí, ou seja, tem um aspecto eternalista nisso que parece que se tem causa material all the way down, ou sempre, ou, né, vai dizer que começou o tempo a partir de uma causa material, aí a gente tem um eternalismo materialista. Então, seja por o espaço, alguma forma de espaço, algum conceito de espaço existir, no qual essa matéria, né, a gente já está falando meio que em 2 substâncias também. É difícil de falar. Eles têm vários problemas. Daí, quando vai falar também, né, da nossa experiência de primeira pessoa, eles têm uma ideia muito interessante, eu já fiz comentários sobre isso, que eles têm uma noção de não eu, os materialistas. Né? Então os materialistas vão lá e eles refutam, eles dizem, a consciência, o fenômeno da consciência, é um epifenômeno, é uma ilusão que a gente tem para fazer o nosso gene egoísta operar. Então o nosso fenômeno aqui, o fenômeno de cima, ele responde a esses fenômenos abaixo deles, todos os químicos e assim por diante. E daí, esse daqui é o mais ilusório e o mais irrelevante. Então, igual ao budismo. Igual ao budismo porque tem um não eu, porque a consciência não é possível. Não é bem assim. No budismo é diferente. Né, a gente tem consciência, é outro tipo de categoria de coisa. E a consciência não ela é como qualquer fenômeno relativo. Né? Então, ela está na mesma categoria dos fenômenos materiais, a consciência. Então, e ela não é o fato de existir consciência, ela não é ilusória no budismo.
ela é igualmente ilusória como os outros fenômenos materiais, vamos dizer assim. Mas não é porque ela tem essa característica que vai produzir o não eu. Então, né, quem quiser ver como é que no budismo a gente refuta o eu, não é pelo esse caminho materialista. Esse caminho materialista é semelhante ao niilismo. Então, a minha experiência aqui, ela não tem ela não tem nenhuma justificação, nenhum porquê de ser, nem nada. A gente só existe como um saco de matéria para responder esses impulsos ordenados por esse nosso processo adaptativo. E assim, eu não sei como exatamente eles fazem para justificar, né, moral, ética, do ponto de vista pessoal e em termos de sociedade, com base nisso, né? Porque se a gente operar de acordo com o gene egoísta, a gente já sabe no que dá, né? Então nunca vai produzir o Dalai Lama, não vai produzir uma Madre Teresa, nada disso, não vai ter monge, né? Então é bem curioso. Mas eles algumas vezes surgem com a ideia de que a ética também surge num processo evolutivo. Mas não é só não haver ética que produz o niilismo. Então, se, por exemplo, as consequências das nossas ações não passam de uma vida para outra, então se não tem renascimento, a gente chama de niilismo no budismo. E é evidentemente que o materialismo é principalmente uma refutação de vida após a morte, né? Porque a vida, tudo que é material é só o que tem, então não pode ter algo depois dessa configuração material específica que é tudo que nós somos. Inclusive isso que a gente está pensando agora e sendo agora e achando que isso é ilusório já, desde já, né? Segundo o materialismo mais ferrenho. Então, o materialismo tem aspectos eternalistas e tem aspectos nihilistas, né? Se a gente vai falar do dualismo, o dualismo também, mesmo se a gente vai falar das religiões tradicionalmente eternalistas, como as religiões abraâmicas, que tem um Deus, que tem um plano divino, né? Quando a gente fala em plano divino, Deus, uma mente bondosa ou não bondosa, de qualquer tipo, que rege tudo e assim por diante, a gente está falando assim de uma garantia, né, quase uma garantia pessoal de alguém aí, pessoalizado ou não pessoalizado, tem as tradições mais sofisticadas que vão impessoalizando e transformando isso numa coisa mais rarefeita e assim por diante. Normalmente isso é o que a gente chama de eternalismo. Mesmo dentro dessas doutrinas, a gente vai ver algumas características nihilistas, às vezes nos entendimentos de salvação deles, às vezes no entendimento de por quê? Porque projeta meio que um beco sem saída, né? O eternalismo ele é muito os extremos são muito próximos, né? Então, se a gente está produzindo uma coisa que tem evolução, depois produz um final evolutivo, se tem um fim dos tempos e assim por diante. Então, no budismo não trata nada desses, não tem esses problemas. A gente não tem. Como é que a gente sabe que é budismo? É quando não tem ideias eternalistas, não tem um lastro, não tem substância, não tem metafísica, não tem ontologia, né? Tudo meio mal-humorado, assim, não tem nada disso. Né? A gente não subscreve a um laço. Ah, mas então o budista não fala. Não, a gente tem ética, a gente tem método, a gente tem um monte de coisas. A gente tem religião, a gente tem devoção, a gente tem tudo isso dentro de um aspecto que não subscreve a uma visão errônea, que nós acreditamos que seja errônea com relação à natureza das coisas. E, por outro lado, não tem nenhum tipo de niilismo também. Então não tem nenhum tipo de noção de que as nossas ações não têm impacto nenhum e nada faz nenhum sentido e assim por diante, né? É só lembrar, porque também aconteceu, foi curioso, teve uma pessoa que me escreveu nesse hiato agora, e essa pessoa me escreveu assim, porque quando você está falando lá, né, nós estamos falando dessa série do Farol da Certeza, que eu vou retornar a isso, não se preocupem, quer dizer, pouca gente que se preocupa com isso, mas né, eu vou retornar. Você está falando do Tsongkhapa, ele está fazendo um argumento, ele está criticando, ele está fazendo um argumento nihilista, ou ele está fazendo um argumento, né, criticando os Nyingmas como sendo nihilistas, eu não sei bem o que ele disse, né, e era o oposto. Então, por exemplo, normalmente o Tsongkhapa ele é criticado por ter um argumento eternalista, né, então normalmente, daí eu disse para eles, acontece às vezes dos budistas se acusarem uns aos outros de niilismo, mas é muito mais raro do que as acusações de eternalismo. Então normalmente a refutação do niilismo está centrada nas pessoas de fora do Dharma, né? Então, que estão acusando o budismo de ser nihilista, ou elas mesmas estão propondo ideias nihilistas, e a refutação com relação ao eternalismo é uma defesa própria de uma escola dizendo, não, eu não estou sendo eternalista,
perante uma outra forma de budismo, geralmente que está acusando ela de ser eternalista. Então essas defesas são muito mais comuns do que ocorre uma vez que outra o oposto, né? Então por que não ocorre tanto refutar o eternalismo nas religiões externas ao budismo? Porque normalmente essa estratégia não funciona. Então, se a pessoa tem uma crença eternalista, muitas vezes ela consegue praticar virtude, ela é íntegra na prática que ela faz, de certa forma. Aquilo ali está errôneo, aquilo ali não vai produzir o resultado final, mas aquilo ali tem algum benefício. Então, o budista chegar lá por nada, ficar refutando o eternalismo da pessoa, não é recomendado, né? Então, só se a pessoa vem, às vezes, com as ideias eternalistas, daí o budismo é mais comum acusarem o budismo de ser nihilista e a gente ter que prover uma refutação, né? Então, normalmente, quando a gente está falando com gente de fora, a gente está discutindo geralmente o nihilismo para defender o budismo da acusação de ser nihilista. E quando a gente está falando com gente de dentro do budismo, normalmente é um budista dizendo que você está caindo demais no extremo lá de acreditar em alguma base, né? Então, ou você acredita demais na meditação, ou você acredita demais no Buda Amitabha, ou você acredita demais na mente, ou você está caindo num extremo porque você está promulgando alguma coisa como alguma dessas coisas como existente de fato. E daí o outro, geralmente ele vai dizer, não, eu estou claramente dizendo que não é existente. E daí cabe ao refutador ficar explicando, não, mas espera aí, quando você diz isso e aquilo, o efeito disso, o efeito do que você está falando é produzir esse objeto verdadeiramente existente na mente dos seres. Isso é uma ignorância, e daí você não está produzindo o Dharma, você está produzindo um caminho eternalista. Então, no caso, né, da refutação do Tsongkhapa, a gente está falando do mundo fenomênico, né? O mundo fenomênico, né, o pilar que existe como um pilar, né, parece, né, ele é vazio de tudo menos de ser pilar. Então até a piada do Nippon Rinpoche dizer, isso é igual a vacuidade extrínseca, só que em vez de ser o Dharmadhatu, você está falando do pilar. Então, você tá aplicando o mesmo raciocínio da vacuidade extrínseca, mas com relação ao fenômeno relativo. Em vez de falar do absoluto, né? Então, digamos, a vacuidade extrínseca vai dizer que o Dharmata que ele não tem, não é vazio de si próprio, ele realmente existe, né? Ele existe por quê? Porque ele não é um objeto, porque ele, em algum sentido, vai ter que ter uma extrapolação para essa existência não se tornar um eternalismo, né? Senão não vai ser budismo. Então, eles vão lá classificar isso aí como inconcebível, como isso fora dos conceitos e assim por diante. Fora da ignorância. Quando não tem ignorância, a gente pode falar em existência e pronto. Precisa ficar tomando esse cuidado. Vai ser mais ou menos esse o argumento da vacuidade extrínseca, né? Mas daí, o que os Nyingma estão dizendo assim, não, mas vem cá, os Gelug estão fazendo isso com relação aos fenômenos relativos. Eles estão dizendo que o fenômeno relativo é vazio, o pilar é vazio de tudo menos do pilar, né? O pilar, o pilar tem a vacuidade extrínseca, tudo exceto de sua pilaridade, né? O que seria, né, o oposto de tudo que a gente está querendo dizer, né? Então, isso é um eternalismo. As pessoas, às vezes, porque elas são muito dualistas na mente delas, elas acham que o eternalismo é quando está focando muito no espiritual e o niilismo é quando está focando muito no materialismo. Não. O materialismo tem os dois aspectos. O materialismo tem um aspecto eternalista. E quando a gente está falando, né, do eternalismo aqui, a gente está falando do eternalismo em termos do mundo relativo. Quando o mundo relativo passa a ter um laço forte demais e passa a ter uma forma de existência própria, assim, aí a gente não tem um conceito de vacuidade. Nagarjuna disse, aí quem entende a vacuidade erroneamente é incorrigível. Aí a gente não tem uma vacuidade de fato. Então a gente toma o maior cuidado ao falar do mundo relativo, porque quando a gente exagera, a gente cai no niilismo e daí o mundo relativo perde o sentido e daí a gente não está praticando o Dharma. E quando a gente exagera para o outro lado e diz, não, mas ele tem que existir porque senão a gente começa a dar um medo assim, de perder o mundo relativo e a gente começa a dar um valor maior para ele, uma existência, um lastro, assim, aí a gente cai também num eternalismo com relação ao mundo relativo. Então, basicamente, essas as ideias que a gente está correndo atrás aqui, e não é difícil realmente confundir o eternalismo com o niilismo e vice-versa.
Porque eles são visões extremas. Quando a gente chega lá no símbolo taoísta do Yin e Yang, né, quando chega lá no muito preto, fica branco. Quando chega no muito branco, fica preto. Então, o niilismo extremo, né, até a gente pode dizer assim, a pessoa, por exemplo, que né, tira a própria vida, daí ela vai lá, ela tira a própria vida, ela tem uma esperança, ela tem um eternalismo de que a dor dela vai acabar, ela acredita tanto no materialismo, ela tem tanta segurança com relação a isso, que ela consegue tomar uma atitude drástica, né? Mas ela está fazendo isso, daí a gente pensa, é um niilismo, que ela está desistindo de tudo. Não, ela está desistindo de tudo em nome de um suposto alívio que ela não conhece, então ela está sendo esperançosa, cheia de fé, ela está ela está praticando uma forma de eternalismo. O que ela está eternalizando? Os próprios conceitos absurdos dela. Então ela tem conceitos que ela não provou e não sabe, e daí ela está dizendo, é atrás dessas ideias que eu vou. E atrás dessas ideias remoendo elas, e o grande sofrimento impulsionando esse processo de ruminação, é que ela faz esse tipo de coisa. Então não é o ápice do niilismo, ele tem essa cara esperançosa. E o ápice do eternalismo, né, quando as pessoas vão lá para o céu, é aquela coisa que a gente pensa, tá, daí tá todo mundo lá do lado de Jesus, todo mundo vivendo bem, tá tudo resolvido. Né, e agora? Depois que tá, né, tá tudo solucionado. Então era esse o recado. O recado é importante continuamente tentar entender o que é eternalismo e o que é niilismo, porque é através do caminho do meio, né, que não é uma mistura dessas coisas, mas é não estar com nenhuma dessas duas impurezas presentes na nossa mente, é que a gente vai produzir o entendimento do Dharma. Então quando a gente não tem a impureza do niilismo, não tem a impureza do eternalismo, é que a gente vai conseguir ouvir o Dharma e vai conseguir praticar o Dharma. É basicamente isso. E vai produzir o resultado que é ser parecido com os nossos professores e com o Buda. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soeza Peka Jarpa do Tenjurte. Om Soati Jamen Champene Jirasawa Concha Zio Zetai By Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjurte. Time Kwene Pema Sambal Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kose Destintes em Darshinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjurte. Pemejason Pemerisu Jepemetan Lati Kusizuan Pemancha de Droma de Sojino Nibemelun de Drujurte. Nenjon Enetim Potem Payuri Nebadan de Basipechambundan Conseja Sentenjurte. Kusum Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilapto Sushi, não se engana de chuva, dançam balão de Drupartingelo, uma rumba Zaguru, Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda midral do Sungele, show.